Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui no Sote com a Prof. Ana Lia. E hoje nós falaremos sobre epigenética, um assunto extremamente importante dentro da genética, né? Então, a epigenética, ela vai estudar os mecanismos de expressão gênica sem que aconteça uma alteração no genoma, ou seja, sem que aconteça uma mutação, uma alteração na sequência ali das bases nitrogenadas do DNA, do código genético. E não acontecendo isso, mesmo assim vai haver uma diferença na expressão gênica. Lembrando que o nosso querido DNA e o seu código genético é responsável por comandar a síntese de proteínas. Ou seja, a célula, que é a base de todo ser vivo, é formada de proteína, tanto na sua parte estrutural quanto as enzimas que fazem a célula funcionar. O DNA tem a informação para mandar, né, nessa produção de células. Se eu tenho uma alteração no DNA, consequentemente eu vou ter uma alteração na proteína e, portanto, uma alteração na célula. E o que a gente está falando na epigenética é ter uma alteração na expressão, na proteína que é formada, mas sem ter uma alteração na sequência de DNA, como a gente estudava na mutação, certo? Então, aqui que está o que é epigenética. E, portanto, a epigenética ela vai depender, se não está alterando o DNA, a sequência do DNA, das bases nitrogenadas, não vai ter essas modificações genéticas, mas podem ter mudanças na cromatina, que a gente sabe que o DNA ela é enrolado, condensado em torno de proteínas que são as histonas, formam a cromatina e que lá na divisão celular vai se enrolar mais ainda e vai formar o cromossomo, né? Essas alterações epigenéticas podem ser na cromatina ou nas proteínas histonas, as proteínas estruturais. E aí a gente tem o que a gente chama de epigenoma. O que é o epigenoma? São os fatores de regulação da expressão, que não é alteração na base. E isso vai ser, por exemplo, a compactação ou a descompactação da cromatina, que a gente sabe que a cromatina, quando ela está mais condensada, ela não vai conseguir expressar, não vai conseguir fazer ali, né, a disposição do DNA para a síntese proteica. Quando ela está menos condensada, ela vai conseguir ali ter aquela parte do DNA que forma a cromatina, vai ser a parte ativa. Pode ser, por exemplo, a metilação, que a gente já vai ver. Pode ser alguma alteração na própria histona. E isso tudo são os fatores, todos esses mecanismos são chamados de epigenoma, aquilo que vai afetar a expressão gênica. Esses mecanismos são, por exemplo, a metilação, que é um grupo metil, né, CH3, que vai se conectar em alguma região ali do DNA e de alguma base que não vai deixar essa base participar ali da expressão da síntese proteica. Isso vai afetar, né? Além disso, normalmente pode estar em origem alimentar, alguma exposição ao meio ambiente, que deu esse contato, né, com o grupo metil. Ou ainda as modificações nas proteínas histonas, que essas histonas, né, vai ter algum fator epigenético que vai bloquear, vai fazer com que o DNA não fique disponível naquela região para que consiga fazer a síntese proteica, começar ali a transcrição. E a importância dessa epigenética, ela vai ser principalmente no desenvolvimento de diferenciação celular. Nós sabemos que as células embrionárias elas vão ser totipotentes ou pluripotentes, dependendo do momento que ela está, e ela vai conter toda uma carga genética, mas por que ela vai se expressar, se transformar numa célula epitelial, numa célula muscular? Por quê? Mecanismos epigenéticos vão fazer com que determinados genes se expressem e outros não. Respostas ao ambiente externo, dieta principalmente, alguma substância, alguma toxina, algum estresse, algumas espécies, por exemplo, que um grupo de fêmeas, quando o macho não está presente naquele grupo, um fator de estresse faz com que a expressão gênica daquela fêmea mude e ela passe a produzir espermatozoides, ou seja, se transformando no macho da espécie. E a herança epigenética sabe-se que é transmitida às gerações futuras, né? Tanto os genes são ativados ou silenciados por alguma ação do meio ambiente, alguma toxina, alguma dieta diferente, algum hormônio. E, inclusive, pode ser o intergeracional ou transgeracional. Intergeracional são quando apenas duas gerações, essa geração ela foi exposta no útero, como ela carregava os óvulos, né? Ela também, a próxima geração, vai ter essa herança. E depois volta a ser como antes. E a transgeracional vai seguir a várias outras gerações, mesmo que aquilo que fez aquele mecanismo que ela foi exposta tenha cessado. Além disso, essa herança epigenética, ela é um ajuste contínuo à expressão gênica, né?
face à influência ambiental. E exemplos práticos disso são gêmeos monozigóticos que têm o mesmo genoma, mas vão estar ali frente a vários, questões, mecanismos epigenéticos e vão ter diferenças físicas, emocionais e tudo mais. E além disso, a relação com o câncer, que a gente sabe que alguns fatores epigenéticos, eles ficam controlando a célula para que ela não suprimindo, para que ela não se transforme numa célula tumoral. E se esses mecanismos eles deixam de existir, ela pode se transformar e a gente já tem terapias para isso. O próprio envelhecimento são mudanças epigenéticas que estão associadas à expressão dos genes, né? E basicamente as terapias epigenéticas são o futuro aí da ciência, da medicina, mas sempre tem que respeitar aí os comitês de bioética, né, em cada questão, porque são terapias que podem afetar na expressão de genes e isso tem que ser visto com muito cuidado. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido e até a próxima!